Olá, Edson Gonçalves Rodrigues, sou superintendente da Unimed Participações, tá? Do ponto de vista profissional, né, eu tenho 42 anos, né, casado com a Flávia, pai da Alice e do Gabriel. Do ponto de vista profissional, tá, eu desenvolvi minha carreira muito voltada à parte de gerenciamento de projetos. Eu tenho a formação em ciências da computação, mas durante a própria graduação eu me identifiquei muito com a área de projetos e principalmente a área de estratégia. E desde então acabei desenvolvendo, fazendo especializações em gestão de projeto, MBA em estratégia e negócios, depois também fiz capacitações em estratégia até chegar no mestrado voltado à administração e estratégia. Então, toda a minha carreira, do ponto de vista acadêmico, ela foi direcionada com projetos e estratégia. Do ponto de vista profissional, eu comecei muito cedo. Eu comecei com 14 anos, fazendo um curso de formação técnica em mecatrônica. A partir daí, nessa própria empresa que eu comecei, eu me especializei na área de qualidade, fui para a área de tecnologia da informação, no qual passei muitos anos trabalhando e sempre desenvolvendo novos projetos. Tá? Então, eu passei por empresas no segmento de telecomunicação, fui para empresas no segmento de comunicação, trabalhando em grandes veículos de comunicação, como o Estado de São Paulo, Valor Econômico, no qual fiz carreira, passei 8 anos lá, desenvolvendo projetos de transformação digital. E ali eu trouxe toda essa base, não só de capacitação, estratégia e projetos, mas também processos, que é uma outra vertical na qual eu me especializei. Depois do Valor Econômico, eu passei para o segmento de saúde. Eu fui convidado para ir para o Rede de Hospital São Camilo. Tá? Foi minha primeira experiência no segmento de saúde, onde fui o responsável pela estruturação do planejamento estratégico, um ciclo, de um triênio dentro da Rede de Hospitais São Camilo. Tá? A partir daí, desenvolvi o nosso o planejamento estratégico, bem como todo o portfólio de projetos que guiou a Rede São Camilo nos próximos 3 anos que eles tinham. E eu recebi o convite para ir para a área de segmento financeiro e benefícios. E foi a minha primeira experiência numa holding, que tem muito a ver com o que a gente faz aqui na Unimed Participações, que é o Grupo Elopar. O Grupo Elopar ela é uma empresa de 2 grandes sócios, 2 grandes bancos, que é o Bradesco e Banco do Brasil. São empresas especializadas em diversos serviços, principalmente benefícios, então a gente tem empresas grandes de serviços de benefício, pontuação, banco digital, e meu papel foi, dentro da Hold, estruturar um escritório de projetos que atuava em processos e estruturando seu primeiro ciclo de planejamento estratégico. Tá? Então, passei um período de praticamente 4 anos entregando esses projetos, também foi uma passagem bem sucedida do ponto de vista de entregas. E eu cheguei aqui na Unimed Participações por meio de um convite que eu recebi de mercado, não conhecia ninguém aqui dentro, mas por conta de toda essa bagagem, essa experiência que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, naquele momento a Unimed Participações ela tinha essa necessidade de ter alguém que conhecesse de projetos, que conhecesse de processos e também que conseguisse apoiar no planejamento estratégico da Unimed Participações. E isso foi em agosto de 2021. Eu aceitei o desafio, era um grande desafio, porque no momento a gente não tinha nenhuma dessas áreas, a gente tinha uma diretoria que tinha acabado de entrar dentro da Unimed Participações, com diversas ideias, projetos em fase de concepção, e o grande desafio era a gente começar a estruturar todos esses projetos dentro de um portfólio, com uma metodologia, apoiado por um planejamento estratégico, para que depois, por meio de processo, a gente conseguisse sustentar esses projetos. Acho que foi o primeiro bloco. O primeiro contato com o Dr. Adelso, eu até lembro como se fosse hoje, foi o primeiro dia que eu cheguei aqui, ele me colocou numa sala e ele passou qual que era, eu nem vou dizer que é uma estratégia, mas qual que era o plano que a diretoria tinha para os próximos 4 anos. Que parecia algo muito longo naquele momento. Então, foi uma folha de papel com diversos projetos que a gente tinha. Ele entrou no detalhe, ele explicou cada projeto e naquele momento eu até refleti comigo e falei assim, poxa, estou no lugar certo. Porque eram todos projetos desafiadores, projetos que estavam numa fase muito inicial e com potencial gigantesco. Porque quando a gente olha o sistema Unimed, a gente vê a quantidade de oportunidades que a gente tem, não só olhando o mercado, que seria a parte externa, o mercado externo, mas também dentro do próprio sistema Unimed.
né? E ali foi a primeira experiência, porque como eu não atuava no sistema Unimed, não conhecia muito do sistema Unimed, naquele momento que eu comecei a ver a grandiosidade do sistema Unimed e a olhar os projetos e entender. Falei assim, poxa, aqui a gente consegue sim transformar essa empresa, a Unimed Participações, numa hold de participações, mas não só uma hold de participações, uma hold estratégica para atender as necessidades do sistema Unimed. E a partir daí, juntos com a diretoria, né, eu citei o Dr. Adelso, mas estava presente na reunião o próprio Alexandre Flores, o Dr. Otto, o Dr. Gugelmin, que na época estava conosco, a gente começou, naquele mesmo momento, estruturar ideias, caminhos de como o nosso, né, escritório de projetos ele poderia atuar, que foi o primeiro passo, estruturar um escritório de projetos, para que a gente transformasse todas aquelas ideias, aqueles planos, né, em uma estrutura projetizada, para a gente conseguir viabilizar e priorizar. Um ponto importante também, né, que aí, né, até na minha chegada, né, eu até provoquei a nossa diretoria, porque eram muitas ideias, a gente, né, tinha que priorizar essas ideias. Então, a nossa primeira dinâmica aqui na Unimed Participações foi estabelecer quais eram os critérios de priorização de projeto que nós iríamos utilizar, para que a gente atendesse aquelas necessidades e, ao mesmo tempo, atendessem, né, as necessidades das singulares, enfim, das federações, né, de todo o sistema Unimed. E, a partir daí, nós estabelecemos, né, 6 critérios de priorização e colocamos todos esses projetos, fizemos uma análise. Foi um período bem, né, de trabalho bem árduo que nós tivemos aqui para a gente conseguir organizar e estruturar, mas a partir daquele momento a gente conseguiu ter uma visão muito mais clara por onde nós começaríamos. Tá? Além da visão mais clara onde nós começaríamos, também a gente entendeu que tinha algumas peças-chave, alguns pilares também que iriam apoiar toda essa jornada. Entre elas a governança, que já era uma premissa dessa diretoria, né, de ter uma governança robusta, mas nesse momento a gente viu que a governança ela tinha que andar para e passo com a gente. Não era só estruturar projeto, eram projetos dentro de uma governança já pré-estabelecida para que a gente conseguisse implementar os projetos, né, e ao mesmo tempo a gente, né, conseguisse estabelecer, né, um caminho, né, para que esses negócios, enfim, esses novos projetos evoluíssem ao longo do tempo. Então, por isso que nós saímos do zero, tá? Então, né, foi um momento, né, mas até antes de estabelecer os processos, tá, eu parto sempre da premissa que os processos, eles, né, não existe uma regra clara ou fixa. Primeiro você tem que entender o ambiente que você está inserido, quais são os projetos, para a partir daí você adaptar os processos. Claro, em cima de uma base, né, de metodologias que a gente sempre utilizou, mas ao mesmo tempo, para não engessar. Isso era uma preocupação que a gente tinha, né, para a gente burocratizar também o nosso dia a dia. Então a gente entendeu porque a gente não tinha nada, tinha diversas ideias, diversos projetos a serem implementados e não dava para a gente chegar aqui com a metodologia de mercado e falar a partir de agora vamos seguir dessa maneira. Então foi uma imersão que nós fizemos e a gente foi implementando aos poucos, já que a gente não tinha nenhum processo estabelecido. Que esse foi também muito gratificante, esse processo para a gente, porque a gente foi aprendendo ao longo do caminho. O sistema cooperativista é um sistema diferente, né, de um sistema, né, de mercado mais ágil. A gente, né, eu falei há pouco que a gente tinha que preservar uma governança robusta e nós temos a governança robusta e ela continua até hoje, inclusive nós evoluímos essa governança, então nós tivemos que olhar o sistema cooperativista, olhar a nossa governança, olhar metodologia e juntar todas essas frentes num modelo novo para a gente conseguir organizar e gerenciar esses projetos. A grande diferença, né, porque holds no mercado você tem várias holds, né, então eu vejo que a Unimed Participações ela vai além de uma hold de participação. Porque participação você tem as empresas, você gerencia o resultado delas apenas, né, que a gente tem. Mas na Unimed Participações, além de, obviamente, né, a gente olhar receita, resultados das nossas empresas, a gente tem um passo a mais. A gente, né, a questão de gerar valor. Gerar novos negócios, gerar valor para atender as necessidades do sistema cooperativista. Porque holds de mercado elas estão única e exclusivamente preocupadas com resultados financeiros das suas empresas. E aqui a gente vai além, né? A gente olha resultado financeiro sim, mas muitos dos nossos negócios é olhando as necessidades e as dores do sistema. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que o negócio ele nem vai ter um grande resultado se olhar pelo aspecto financeiro, mas do ponto de vista de apoiar o sistema, de alguma maneira, né, mitigar algum problema das nossas singulares, né, das nossas Unimedes,
Então, essa é uma característica, né, que eu vi aqui diferente. É agregar valor para o sistema Unimed, ou seja, para o sistema cooperativista. Essa é a grande diferença que eu vi entre a empresa que eu estava e a Unimed Participações. Excelente oportunidade, né? Sou muito grato pela oportunidade que eu recebi aqui e eu entendo que ela fez parte de toda essa jornada que eu passei aqui. Porque a gente falou há pouco, né, que quando eu entrei não tinha um escritório de projetos, né, ou seja, não tinha, né, um portfólio de projetos estruturado. Né, nesse meio tempo, a gente estruturou o primeiro ciclo de planejamento estratégico, acho que vale a pena a gente também, né, reforçar, e esse foi um papel, obviamente, né, junto com toda a diretoria, né, apoiado também pelas casas nacionais que estavam no ciclo de planejamento estratégico, mas dentro da Hold eu acabei puxando essa responsabilidade e assumir essa função aqui dentro. Tá? A gente gerou o nosso primeiro ciclo de planejamento estratégico, isso foi em 2022. Por consequência, né, uma outra frente que nós tínhamos muito claro, que era estruturar os nossos processos, né, dentro das nossas controladas, a gente começou a fazer esse trabalho também no final de 22 para começo de 23, que isso daí visa o quê? Apoiar as nossas controladas, que elas tenham não só a governança, mas que tenham os processos para atingir os seus resultados, seus negócios. Tá? Então, toda essa jornada, desde a minha entrada de 2021 até 2024, foi quando eu recebi essa promoção, eu entendo que foi uma consequência. Em que sentido foi uma consequência? Porque a gente estruturou, a gente cresceu, né, dentro aqui do sistema Unimed. Né? Então, a Unimed Participações ela passou, né, de uma hold que tinha a Seguros Unimed, que era grande controlada e continua sendo uma grande controlada. Né? Nós tínhamos a corretora digital, que era a plataforma, né, também dentro da Unimed Participações, mas a gente passou a ter diversos outros negócios. Então, a própria estrutura da Hold exigiu, sim, essa posição de superintendente executivo para que a gente conseguisse e continuasse a dar o apoio para as empresas já estabelecidas, existentes, mas não parar por aí, para a gente continuar, sim, olhando as necessidades do sistema Unimed e trazendo para dentro da Hold novas oportunidades para apoiar o sistema. Então, essa promoção ela veio por consequência de todo esse trabalho, essa evolução que nós tivemos ao longo dessa jornada de 3 anos, né, desde quando eu entrei aqui na Unimed Participações. Acho que essa é uma característica, né, da Hold e Unimed Participações, que ela vai além da participação societária. A gente entrega valor por meio de projetos. E o papel do escritório de projetos, numa gestão de projetos, numa Hold como a Unimed Participações, ela começa lá no início, antes do projeto, né, estar estruturado. Ela vai da ideação, ou seja, da fase da ideia, onde a gente tem que validar as premissas, validar não só premissas, né, mas planos de negócio. Então, o papel do escritório de projetos é elaborar o plano de negócio, analisar a viabilidade de negócio, fazer uma análise externa de mercado, para que a gente identifique não só concorrentes, mas também buscar oportunidades de parceiros que, né, possam atuar com a gente, que essa é uma característica que a gente tem aqui na Unimed Participações. A gente busca também parceiros de mercado, ou seja, que já possuem conhecimento, né, possuem já experiência e consigam já chegar, né, dentro desse novo negócio da Unimed Participações, já agregando do ponto de vista de resultado. Para quê? Para que esse caminho seja mais rápido, para que esse caminho já consiga trazer resultados de uma maneira mais ágil. E não só resultados financeiros, resultados para singulares que a gente tem. Então, o trabalho de gestão de projeto ele começa lá atrás. Antes de a gente fazer o planejamento, ele evolui por meio da nossa governança, ou seja, por meio de todas as deliberações. Nós temos diversas etapas dentro da Unimed Participações para a gente aprovar um novo negócio. São fóruns deliberativos que começam com a nossa diretoria. A gente tem comitê, seja comitê financeiro, comitê de novos negócios. Depois a gente tem conselho de administração. A gente tem uma reunião prévia de acordantes para a gente submeter até chegar a uma assembleia. Então, são todos fóruns deliberativos. E o escritório de projetos, ele apoia, estrutura não só material, mas ele apresenta, tira as dúvidas, organiza para que todo o nível executivo que participa, né, desses fóruns, eles consigam entender o modelo de negócio e tenham total tranquilidade de fazer uma deliberação com base nas informações.
E uma vez deliberado, não termina aí, porque essa é uma fase, né, para a gente, né, emplacar o projeto. Porque depois, uma vez deliberado, pela característica dos nossos projetos, que são novos negócios, né, a gente estrutura, passa pela fase, né, a fase mais de documentação, né, abrir, né, se for uma empresa nova, a gente tem que abrir essa empresa, né, se for uma parceria, uma joint venture, a gente tem que fazer os contratos com esse parceiro e, na sequência, o início da operação. Então, o início da operação ela vai desde estruturação de equipe, processos, o direcionamento estratégico da empresa e tudo isso passa pelo nosso escritório de projetos. Mas volto a dizer, ele deixou de ser apenas um escritório de projetos. Ele tem uma área de processos que apoia também nessa fase. Ele também tem uma estrutura de planejamento estratégico que apoia, porque o nosso planejamento estratégico não é apenas para a hold, mas também para as nossas controladas. Então, é um trabalho que é feito em conjunto, para que a partir daí a empresa deliberada, estruturada, equipe pronta, processos prontos, ela possa operar, né, tranquilamente e atingir seus objetivos a partir daí, né, com a direção da empresa. Característica muito que nós buscamos aqui na Unimed Participações, mas eu vejo que cada vez mais é uma necessidade de mercado, essa agilidade, é o time to market, né? Ou seja, né, você tem que aproveitar a oportunidade no mercado, porque as coisas são muito dinâmicas. Então, se às vezes a gente, né, começar a organizar, estruturar, pode ser que no período, seja ele qual for, 6 meses, 1 ano, a necessidade muda. E a partir daí, né, os negócios eles vão mudar também. Então, essa especificidade de tentar identificar a melhor solução e, ao mesmo tempo, de uma maneira muito ágil, né, implementar essa solução para atender a necessidade do sistema Unimed, porque o que a gente quer é colocar a solução rápido dentro do sistema Unimed, porque dentro da análise inicial nós já vimos que aquilo é uma dor do sistema Unimed. Então tem que ser muito rápido já para implementar esse negócio, já para apoiar as Unimedes para atingir seus objetivos, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista de eficiência operacional, seja do ponto de vista de processo, seja do ponto de vista de atender, né, os seus beneficiários, seus clientes. Então não dá para a gente esperar muito, né? Então tem que ser muito rápido nessas implementações. E por isso que um dos caminhos que a gente utiliza é fazer parcerias com empresas já de mercado. Porque começar um negócio do zero, por mais rápido, ágil e competente que você seja, leva um tempo. E se eu tenho um parceiro de mercado que já faz isso, ele consegue agregar e trazer essa experiência junto com a gente, já é um atalho, né? Então essa é uma característica que a gente tem nos nossos negócios. Eu queria pontuar alguns desafios, tá? Entre eles, até durante esse período, 4 anos, acho que o primeiro foi entender o sistema Unimed. Foi um desafio pessoal meu, né? Nem foi um desafio da empresa, né? Porque é um sistema muito grande, complexo, né? Sistema político, sistema com diversas frentes. Então, para mim foi o primeiro desafio, porque quando você vem com a visão de mercado, né, uma cabeça, né, muito negócio, mercado, né, não dá para chegar aqui no dia seguinte e a gente implementar, né, essa visão ou essa experiência. Então, eu tive que fazer uma imersão, entender, estudar bem o sistema Unimed. Claro, toda a diretoria, todo o time, próprias as Unimedes no qual eu procurei, fui fazer benchmark, me ajudou bastante a fazer, né, essa imersão e entender o sistema Unimed. Que eu volto a dizer, eu continuo até hoje entendendo o sistema Unimed, pela complexidade, pelo tamanho do sistema que é. Mas hoje eu estou muito mais confortável de sentar e discutir um projeto do sistema Unimed do que eu tinha, né, há 4 anos atrás. Então esse foi meu primeiro desafio, foi um desafio pessoal. Agora, do ponto de vista de desafio de negócios, é exatamente, a necessidade é muito clara do que o sistema precisa. Mas até pelo seu tamanho, né, porque a gente tem Unimedes de grande porte, médio, pequenos portes, né, então achar uma solução que atenda a todas praticamente é impossível, porque ou tem que ser um negócio muito grande. Então, nosso desafio foi começar a segmentar e tentar identificar qual que é a necessidade prioritária dentro dos critérios, né, que a gente, né, definiu de priorização. E para isso, né, é um ponto importante, nós começamos a circular desde 2023 uma pesquisa com os dirigentes do sistema Unimed. E aí eu estou falando, é um mailing, né, bem extenso, são mais de 1.200 dirigentes, eu estou falando de presidentes e diretores de todas as Unimeds do Brasil. É uma pesquisa direcionada para eles não só, né, se posicionarem em relação a qual que é o nível de conhecimento que eles têm da Unimed Participações e suas controladas, mas também dizer para a gente quais são as dores, o que eles esperam da gente, quais são os problemas que eles têm. E foi muito oportuno porque, inclusive, o resultado dessa pesquisa ele se tornou um critério de priorização para a gente. E a gente conseguiu segmentar
as Unimedes não só por porte, mas por região, porque o sistema Unimed ele é grande, o Brasil, né, também é um país gigantesco, né, então tem as suas características regionais e também tem a característica de porte. Então a gente começou a cruzar todas essas informações para que dentro de um único negócio eu tenha frentes estratégicas para atender cada Unimed. Né? Porque no começo a gente pensava, um negócio vai atender todo o sistema Unimed, então esse foi um desafio, mas a gente atuou dessa maneira, então a gente segmentou todas as frentes para que a gente conseguisse atuar também, né, todas as Unimeds. E vem, né, surtindo o resultado que a gente tem. Então, se a gente olhar os últimos números das empresas, e não só os números do ponto de vista financeiro, mas o NPS das empresas, as próprias pesquisas que a gente continua, né, fazer dentro do sistema Unimed, isso mostra o nível de satisfação e o nível de conhecimento dos dirigentes em relação a participações e as suas controladas. Falar, né, do pessoal, acho não, com certeza esse período, né, de 4 anos que, né, eu estou aqui na Unimed Participações, isso me fez evoluir muito como profissional e como pessoa, né, e explico por quê, tá? Acho que os desafios que foram, né, enfrentados, a gente vai continuar a enfrentar esses desafios, ele faz, né, e me fez crescer profissionalmente como pessoa. Tá? Então, como disse aqui na nossa conversa, né, entender o que era o sistema Unimed, implantar projeto, ver as necessidades, segmentar esse mercado que é gigantesco, né, o cenário externo também, né, sempre influenciando. Né, então, isso fez com que eu, né, utilizasse algumas técnicas na qual eu nunca tinha utilizado nas outras empresas, até por conta das especificidades que a gente tem aqui. Então, do ponto de vista de carreira como profissional, eu evolui muito aqui dentro. Eu sou muito grato por isso, por conta dessa evolução. E eu sei, né, e eu disse também para vocês, a gente vai continuar evoluindo aqui dentro, porque o sistema ele continua, né, e ele é muito grande, muitas oportunidades, o mercado muito dinâmico, nós falamos aqui também, então a gente tem que estar sempre atento a essas oportunidades, então essa capacidade de olhar esse cenário externo e trazer para dentro, para que a gente desenvolva esses projetos, acho que essa foi uma grande característica, né, que eu adquiri aqui dentro da Unimed Participações. E agora falando sobre a Unimed Participações, né, esse período de 4 anos, eu acompanhei, logo, né, do período de 4 anos dessa gestão, eu estou aqui, né, um pouquinho menos, então eu tenho propriedade, né, acho que até para dizer o quanto que a Unimed Participações evoluiu. Eu acho que a principal característica eu posso, né, sintetizar da seguinte maneira: a Unimed Participações hoje ela é um hub estratégico para o sistema Unimed. Né? Ela não é apenas uma hold de participações, eu disse aqui também, mas ela é uma hub estratégica. E esse posicionamento ele é reconhecido dentro do sistema Unimed por diversas formas, né, que a gente pode, né, seja em conversas, pesquisas, posicionamento, né, eventos. Então, todos hoje identificam a Unimed Participações não apenas como a hold do sistema Unimed, mas sim como a casa nacional, que ela é estratégica, que traz soluções para atender todo o sistema Unimed. Enxergo o futuro, um futuro muito promissor. Né? Eu acho que a gente, né, conseguiu pavimentar uma estrada, né? Vamos usar uma analogia aqui, a gente pavimentou uma estrada já e o sistema Unimed ele tem diversos desafios. Né? O cenário externo, como eu falei, assim, ele é muito desafiador. Então, para encarar esses desafios que, assim, até pelo tamanho, competência, né, todas as singulares, seja as de grande, médio, pequeno porte, elas estão preparadas para enfrentar esses desafios, mas elas precisam de um apoio para enfrentar esses desafios, né? Seja do ponto de vista de negócios, soluções, e a Unimed Participações, ela vai apoiar e vai ajudar, porque se o caminho está pavimentado, a gente vai continuar pavimentando esse caminho, né, identificando essas necessidades, mudanças no mercado, para que sempre todos os negócios, soluções da Unimed Participações possa apoiar e possa não apenas ajudar, possa fazer o sistema Unimed crescer cada vez mais.